A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para nós orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 30 ainda, né? Continuando, hoje é os últimos versículos. Vamos orar ao Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti para pedir perdão das falhas, pensamentos e missões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda armadilha, de toda cilada. Em nome de Jesus, amém. Hoje vai falar sobre alegria e o arrependimento, né? Alegria e unidade em Deus, aleluia. Em 2 Crônicas, capítulo 30, verso 21, diz assim: assim celebraram os filhos de Israel, os que se achavam em Jerusalém, a festa dos pães sem levedura. Por 7 dias, com grande gozo, e louvaram ao Senhor todos os dias os levitas, os sacerdotes, cantando ao Senhor com instrumentos ressonantes. Então, nós vemos aqui que o arrependimento, ele produz alegria, ele produz, né, grande alegria, porque é você estar diante de Deus por inteiro, é você estar diante de Deus sem nada que te impeça de poder glorificar e bem dizer o nome dele. Então nós vemos aqui que a adoração, ela toca o coração do Senhor, né? Então ela vem a trazer uma bênção para nós. O arrependimento genuíno, ele produz grande alegria. E continuando o verso 22 diz assim: e falou Ezequias ao coração de todos os levitas que tinham boa inteligência no serviço do Senhor, e comeram do sacrifício da festa durante 7 dias, oferecendo oferta de paz e dando graças ao Senhor, o Deus de seus pais. Então agora eles estão diante do Senhor de uma forma pacífica, né? Ofertando ao Senhor, alegrando-se junto com os irmãos. Eles agora estão por inteiro, nada impedindo que eles pudessem estar diante do Senhor. Eles estavam ali sem culpa diante do Pai, sem querer se esconder, né? Mas eles estavam ali sabendo que Deus tinha perdoado eles. Assim é o nosso Deus, que olha para o arrependimento verdadeiro, ele olha para o coração do homem quando o homem realmente se arrepende e ele muda, ele transforma. Então, essa festa, né, que era uma festa tradicional, ela servia para unir, para louvar, para eles engrandecer o nome do Senhor, reconhecendo que foi Deus que tirou eles do Egito. A Páscoa era para reconhecimento de que Deus livrou eles da mão ali do Egito, onde eles eram escravos, né? Então Deus, ele quer curar, ele quer libertar, ele quer alegrar o povo, mas é necessário o povo se arrepender. E nessa fase aqui, o povo já tinha entendido que era preciso voltar de todo o coração para o Senhor. Ó, e verso 23. E toda aquela multidão determinou através de um conselho para que celebrassem outros 7 dias. E celebraram outros 7 dias com alegria. Então, aquela festa que era para durar apenas 7 dias, eles viram tamanha alegria, tamanho, né, produção de paz e alegria, louvor, presença de Deus, que eles quiseram ali, né, em comum acordo, estender para mais 7 dias. Então, de vez ser 7, agora era 14 dias de festa na presença do Senhor. Aquilo, né, que era impedimento de você estar na presença do Senhor, quando você abre mão, quando você se arrepende, quando você faz um conserto, aquilo que era para ser fracasso, Deus, ele traz em abundância, traz a bênção em dobro. O nosso Deus é assim, ele não é como nós, humanos, que quando alguém erra, a gente quer punir, ou a gente fala, não, vou te dar uma chance, mas não confio totalmente. Não, Deus, quando ele vê o coração do homem totalmente arrependido, ele fala, não, meu filho, eu vou te abençoar em dobro. Aquilo que era vergonha, você fazendo um concerto com o Senhor, Deus, ele vai te abençoar em dobro, em nome de Jesus. Então é necessário estar por inteiro na presença do Senhor. Verso 24. Porque Ezequias, rei de Judá, tinha dado à multidão 1000 novilhos e 7.000 ovelhas, e também os príncipes deram ao povo 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e muitos sacerdotes
se santificaram. Então agora, né, ali, eles estavam diante de Deus, eles se santificaram, eles ali ofertaram em dobro, né? Eles também receberam as bênçãos em dobro. Aquilo que estava sendo impedimento de você alcançar as bênçãos de Deus para a tua vida, as bênçãos estão lá, né? Muitas das vezes não é Deus que está impedindo, mas é a nossa atitude, é a forma que nós agimos que impede que a bênção venha até nós. Mas quando Deus vê um coração verdadeiro, arrependido, né, querendo conserto, ele transborda nas nossas vidas. E alegrou-se, continuando, e alegrou-se, pois, toda a congregação de Judá, como também os sacerdotes e levita, e toda a multidão que tinha vindo de Israel. E deste modo também os estrangeiros que tinham vindo da terra de Israel e os que habitavam em Judá. Então agora estavam todos unidos numa única fé, né, diante do Deus Altíssimo, Deus Criador, aquele que formou os céus e terra, aquele que deu Jesus para nos libertar de um lamaçal de pecado. Eles estavam unidos, né, para um concerto com Deus. E verso 26, e houve grande regozijo em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não tinha acontecido coisa semelhante em Jerusalém. Então veja, aonde tinha estado o pecado, a apostasia, onde eles estavam ali longe de Deus, agora com um concerto, eles estavam recebendo alegria em dobro, as bênçãos em dobro. Agora, né, houve ali uma grande alegria em Jerusalém, que desde a época de Salomão, filho de Davi, não tinha tido em Israel. O que Deus quer dizer para nós? Ele tem uma grande alegria, uma grande bênção, como você nunca viu, como você ainda não experimentou, mas é necessário estar diante de Deus com o coração puro e quebrantado. Em nome de Jesus. Verso 27, e levantando-se depois os sacerdotes e os levitas abençoaram o povo e a voz deles foi ouvida. Então agora, eles ali, os sacerdotes e os levitas, foram ouvidos, né? Eles também precisavam de conserto. Como nós vimos, muitos deles não estavam santificados, mas agora eles falando, abençoaram o povo e a voz deles foram ouvidas. Às vezes a pessoa ali não está sendo ouvida porque ela também precisa fazer um conserto, ó. E a sua oração chegou à habitação do seu santuário ao céu. Então, a única oração, né, que Deus vai ouvir é a oração que está alinhada com o reino de Deus. É a oração que está por inteiro. É a oração que coloca Jesus no centro. É a oração que faz do Calvário a nossa fé, a nossa segurança, em nome de Jesus. Então, nós vamos ver que o arrependimento, ele produz grande alegria, ele traz bênção, ele desbloqueia as bênçãos que muitas das vezes está bloqueada. Então, a gente vê que o povo celebra com muita alegria, muito entusiasmo, e essa festa que era para durar 7 dias, agora foi em dobro. Então, o que nós trazemos para nós é que quando nós nos colocamos diante do Senhor com o coração verdadeiro e arrependido, Deus, ele tem bênção em dobro para derramar sobre nós. O arrependimento, ele produz alegria, um arrependimento verdadeiro, ele produz alegria e paz, né? Nós fomos salvos e perdoados por Jesus. Por isso, nós temos 1000 motivos para nos alegrar diante de Deus, para festejar, pois a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. Porque Jesus já venceu por mim, por você naquela cruz. Porque Jesus já pagou o preço. Em Lucas 15, verso 7 diz assim, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Então, está dizendo que se um pecador se arrepende verdadeiramente, há festa no céu, alegria. Mas, quando diz ali, ó, há mais alegria do que por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos. Quando fala de justos, não é que a pessoa é justa, é que ela se acha justa. É aquela pessoa que não precisa ser justificada por Jesus. Aquela pessoa que ela é santarrona, né?
Não, eu não preciso desse Jesus, eu não preciso, eu não sou pecadora, né? Porque você pode ser justo aos olhos humanos, você pode fazer tudo correto, mas se você não aceita Jesus como Senhor e Salvador, não tem como você alcançar o reino de Deus, não tem como você ser perdoado, porque na verdade a palavra do Senhor diz que aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Todos nós pecamos, todos nós somos pecadores, e o orgulho, ele é um dos pecados, né? É o que antecede a queda do homem. Então, é necessário o homem entender que ele necessita de Jesus. Você pode ver uma pessoa tem uma vida, parece que é esplêndida, né? Às vezes ela tem ali sucesso em todas as áreas da vida dela, mas ela é bonita, ela é bem sucedida, ela tem dinheiro, mas chega uma hora que ela começa a entender que tem um vazio dentro dela, que não é preenchida, né? Que ela precisa de algo, e esse vazio é do tamanho de Deus, é do tamanho de Jesus. Então é necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é aceitar a cruz de Jesus, é necessário aceitar o que Jesus fez para nos resgatar. Então, quando tem um pecador que ele entende, eu preciso das misericórdias do Senhor, Deus se alegra, a alegria no céu. Porque o homem entende que ele sem Deus, sem o Criador, ele não é nada. Mas, né, do que 99 justos, quer dizer, 99 ali, quando a pessoa fala assim, não, eu não preciso. Quando Jesus veio, tinha muito desses justos naquela época, que não quis Jesus, não quis o Jesus, o Cordeiro, que ia remir os nossos pecados. Eles renegaram, eles rejeitaram Jesus. Por quê? Não, nós não precisamos, somos santos demais. Então é necessário tomar cuidado com o orgulho, é necessário reconhecer que somos falhos e carentes das misericórdias do Senhor. Capítulo de Atos, capítulo 3, verso 19, diz assim, arrependei-vos. Então é necessário a gente se arrepender, olhar, analisar a nossa vida. Pois, né, e convertei-vos, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Assim como esse povo passaram por um tempo de escassez, onde eles foram levados cativos pelos assírios, né? E a gente vê que os assírios levou os melhores cativos, rejeitou os que eram aleijados, doentes, que eram pobres. E agora a gente vê que Deus está falando, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Não tem como Deus apagar o pecado de alguém se a pessoa não reconhece que é pecadora, né? Como que Deus vai fazer algo para alguém se a pessoa não reconhece que necessita do perdão de Deus? E assim vem os tempos de refrigério pela presença de Deus. Olha, a presença de Deus traz alegria, assim como esse povo, quando reconheceu que estavam se apostasiando de Deus, que eles tinham sido cativos, estavam passando por necessidade, porque eles tinham largado Deus para adorar outros deuses, com letra pequena, né? Deixar a presença de Deus para ir por conta própria. Então, eles estavam sofrendo, mas quando eles se converteram, eles tiveram alegria em dobro. E aqui está dizendo a mesma coisa. Quando nós nos arrependemos, vem o tempo de refrigério de Deus para nossa alma, pela presença de Deus. Aqui esse povo estava feliz e não queria sair da presença de Deus. Era 7 dias de festa, tornou-se 14 dias, porque a presença de Deus, ela nos contenta, ela traz esperança, ela nos preenche por inteiro. E olha, em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos justiça de Deus, não porque somos perfeitos, aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador, porque ele nos purificou, porque ele, né, vai nos purificar de toda a injustiça. Ele vai nos lavar, nos remir. Esse é o propósito de Deus para a minha e para a tua vida. Não é que nós somos melhores, mas é que nós reconhecemos. Antes de Jesus, era necessário ficar indo diante, né, do altar, oferecendo sacrifícios, né? Ali eles sacrificavam os cordeiros em prol dos pecados. Mas Jesus foi o cordeiro perfeito, né, inabalável, né, inquestionável diante de Deus,
para nos remir. Ele olhou e falou assim, tem um povo ali que não consegue. E eu vou descer. Eu vou pagar o preço na cruz para resgatar eles de um lamaçal de pecado. Foi o que Jesus fez por mim e por você. E é necessário. Quando a gente fala que a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, não é da boca para fora. Ah, eu aceitei Jesus, mas mais alguma coisinha. Eu preciso fazer de mais um jeito. Eu preciso pagar uma promessa. Eu preciso acender ali a minha velhinha. Eu preciso fazer... Não, é aceitar Jesus por inteiro. Ele é suficiente, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem como ir ao Pai se não for por Jesus. Ele é o caminho. Não tem outro meio de nós chegarmos ao Pai. E ele está dizendo que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar. Ele é fiel para nos abençoar. Ele não é assim, eu vou te perdoar, mas você vai viver o resto da vida chorando, pagando o preço. Não, ele vai te perdoar e te escrever uma nova história, te dar uma nova oportunidade. Ele vai abençoar a tua vida, ele vai tirar a culpa. Ele não é que nem um ser humano que fica ali, ó, eu te perdoei, mas é só dessa vez, viu? Tá vendo? Se você fizer de novo, rua. Se você fizer de novo, tchau. O ser humano é assim, né? Ou ele fala assim, ó, eu tô te dando uma chance, mas é só até aqui. Daqui você não passa. Não, Deus, ele tem prazer em derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. E multiplicar as bênçãos sobre as nossas vidas. Verso 2, capítulo 2 de Pedro. Perdão. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Veja, Deus não retarda. Ele fala e ele tem o tempo e a hora exata para nos agraciar. Ainda que alguns a tenham por tardia. Algumas pessoas acham assim, está demorando para chegar a minha bênção. Está demorando para chegar a promessa de Deus. Está demorando. Olha que ele continua falando. Mas é longânimo para conosco. Ele tem amor, ele tem carinho, ele tem zelo para conosco. Não querendo que alguns pereçam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Deus, ele não tarda na nossa promessa. A promessa dele para nós. Ele apenas segura um pouco. Porque ele olha e fala assim, não está preparado, precisa de conserto, precisa ter entendimento. Porque ele é longânimo conosco. Então ele quer nos preparar. Alguns acham que está demorando, mas não é necessário a gente olhar para dentro de nós e falar, Senhor, onde eu preciso consertar? Aonde é necessário eu fazer conserto com o Senhor? E por que Deus não dá a bênção? Não é que ele está atrasando, ele está te punindo, não. É porque ele não quer que você pereça, que você se perca, que você perca a sua salvação, não. Ele quer que você esteja por inteiro, né? Mas primeiramente que você esteja na presença dele. Senão que todos venham arrepender. Então é necessário haver arrependimento genuíno para que venha a ser produzida a alegria, a satisfação de estar na presença de Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. A alegria, né, de estar na presença do Senhor não tem igual. A alegria de ter a presença de Deus não tem nada no mundo que possa substituir. Então, lembre-se, o arrependimento verdadeiro, genuíno, ele produz alegria, porque ele nos aproxima de Deus, né? Ele nos aproxima do Senhor. E ele, então, o nosso Deus, ele libera as bênçãos. Então, se você tem alguma bênção retida no mundo espiritual, ore hoje, pedindo, Senhor, coloca a luz das minhas trevas, me mostra onde eu preciso consertar, aonde eu preciso, Senhor, ser transformado. Eu te dou liberdade, Espírito Santo de Deus, para tocar em mim e mostrar onde estão os meus erros, onde estão minhas falhas, se é algo que eu preciso consertar, Senhor, que eu vá rapidinho, Pai, consertar, para que as bênçãos sejam destravadas no mundo espiritual. Então lembre-se, o arrependimento, ele produz paz e alegria. Assim como aquele povo, eles tiveram alegria em dobro, era para ser 7 dias de festa de alegria, e foi 14 dias. Isso que Deus está dizendo para nós hoje corre, arrependa-se, porque eu tenho alegria e prosperidade, bênção em dobro para a tua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde,
e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.